Olá pessoal, tudo certo? Espero que estejam todos bem, se cuidando direitinho na medida do possível. Pois bem pessoal, dando aí continuidade ao conteúdo dos vídeos postados aqui no canal, e dando sequência à discussão que temos feito até aqui sobre neoliberalismo, é importante a discussão de hoje porque ela se insere num plano de como efetivamente na vida prática o capitalismo ele ordena o espaço, o espaço social, o território das mais diversas cidades, estados, países ao redor do mundo. E pensar isso é pensar de forma central na cidade enquanto essa reprodução, enquanto esse reprodutor das desigualdades sociais. E pensar isso é justamente pensar um conceito que talvez muitos e muitas de vocês nem tenham ouvido na vida, mas que se faz presente no nosso espaço social, que é justamente a gentrificação. Vamos nessa? E antes de começar propriamente o conteúdo do vídeo de hoje, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações assim que postar novos vídeos por aqui, tá bom? Beleza, gente. Partindo aí propriamente para a discussão do conteúdo do vídeo de hoje, vamos partir deste conceito chamado gentrificação. A definição desse termo é o seguinte, o termo gentrificação é utilizado para se referir a um processo de segregação socioespacial que ocorre como uma forma de expulsão de uma população com renda econômica mais baixa de seu bairro a partir da valorização econômica na região e o aumento médio do seu custo de vida. Pois vejam, esse termo gentrificação, originalmente ele foi utilizado a partir de 1960, lá em Londres, onde justamente aconteceu esse processo. E esse processo, pensando aí até os dias atuais, consiste basicamente no quê? No direcionamento, principalmente das verbas públicas, para determinados espaços da cidade. E na medida em que esses locais da cidade eles são readequados, são reconfigurados a partir desse investimento, recebendo aí mais espaços de lazer, mais transportes, mais acesso à saúde, por exemplo, e à educação, justamente esses locais eles aumentam esse custo de vida. E com o aumento do custo de vida, há um deslocamento daquelas populações que já viviam ali para outros locais mais periféricos da cidade. É importante a gente pontuar que isso ele não é um processo natural, o normal de uma cidade. Na verdade, está relacionado diretamente com o desenvolvimento do capitalismo, que aí tem inclusive a desigualdade como um dos seus elementos basilares, ou seja, uma das bases que estão colocadas principalmente no neoliberalismo, como discutimos até aqui, é justamente essa relação desigual, a naturalização em alguma medida da desigualdade entre os indivíduos, o que não é, em grande medida, correto, de partir que é natural. Ele é operacionalizado, muitas das vezes, em forma de políticas públicas. Professor, e como é que ocorre esse processo de gentrificação? Observe, eles podem acontecer, a grosso modo, de duas formas. Nós podemos pensar numa forma que é o despejo propriamente, quando aquelas pessoas elas são despejadas daquele lugar central, um lugar de uma ótima visibilidade, e um local que é alvo de vários investimentos do poder público, podem ser convidadas a se retirar, em forma de remoção propriamente, ou única e exclusivamente a partir de um processo de investimento naqueles locais, naqueles bairros, o que encarece o custo de vida e, consequentemente, encarece os aluguéis. E muitas das pessoas que têm um salário comprometido a partir da moradia, do aluguel, termina se deslocando daquele espaço. E a gente consegue ver, em alguma medida, isso muito bem, muito claro, ao longo da história do Brasil, em alguma medida. Esse processo da reprodução das desigualdades dentro das cidades. A título de exemplo, nós podemos pensar no Pelourinho, no Pelourinho, aqui da cidade de Salvador, que durante muito tempo foi um bairro residencial, pessoas moravam no Pelourinho. Na medida em que começou a receber investimentos, passou a se tornar um lugar turístico, aquelas pessoas que moravam naqueles locais, elas foram removidas das suas casas, E muitas das vezes, obviamente, o Pelourinho sendo um lugar central, a pessoa não conseguiria, no preço de um aluguel que pagava no Pelourinho, por exemplo, morar no centro da cidade, e terminou indo morar nas periferias, nas periferias da cidade de Salvador. E morar na periferia é justamente você sair de um lugar, no centro, que tem acesso a várias benesses, desses investimentos pelo poder público, para morar em locais que muitas das vezes pode faltar saneamento básico,
coleta de lixo, né? Em um lugar que tenha pouco acesso a bens sociais, né? Seja posto de saúde, escola, enfim. É imaginar que este processo ele ocorre ao longo da nossa história, né? Não só da história de Salvador, da Bahia e do Brasil, como também, em alguma medida, em todo o globo. Para a gente pensar um pouco sobre a gentrificação, eu trouxe dois eixos para a gente poder refletir um pouco sobre. O primeiro é a gentrificação enquanto uma elitização socioespacial. Ou seja, a partir da gentrificação se cria essa dicotomia entre periferia e centro, né? E aí muitas das vezes as pessoas que economicamente são mais vulneráveis vão morar nas periferias, enquanto outras pessoas com maior poder aquisitivo moram justamente no centro. E isso, como já falei anteriormente, isso tem várias consequências, né? Vídeo acesso a saneamento, vídeo acesso à segurança, vídeo acesso à saúde, enfim. Pensar um conjunto de questões que estão relacionadas diretamente com essa segregação, né, do espaço urbano, né, que pode ser geográfico propriamente, né? Imaginemos aí pessoas que moram na periferia de São Paulo e que trabalham no centro, elas levam e gastam normalmente ao seu dia 6 horas só de transporte, né, só de deslocamento, né? São 3 horas para ir, 3 horas para voltar, quando não é mais do que isso, né? Utilizando o transporte público. Então a gente imaginar que essa dicotomia periferia-centro, ela agudiza, né, e ela problematiza, né, tende a problematizar, como estamos fazendo aqui, ainda mais essas desigualdades que estão colocadas dentro do modo de produção capitalista. Um outro elemento importante é um acesso restrito a quem pode desfrutar das benfeitorias da urbanização. Como já disse, grande parte do investimento do poder público ele é voltado para esses bairros que muitas das vezes são voltados para pessoas com maior poder aquisitivo e tem um valor do imóvel muito maior. E muitas das vezes, mesmo quando geograficamente não é possível dividir propriamente, né, transformar esse centro e periferia, nós temos situações como, por exemplo, acontece no Parque da Cidade, aqui de Salvador. No Parque da Cidade de Salvador, é um parque no bairro do Itaigara, que é um bairro de classe média alta, né, classe alta inclusive, né, e que, para não permitir o acesso das pessoas que moram na comunidade de Santa Cruz, por exemplo, foi construído um muro, né? Então as pessoas, né, grande parte, trabalhadores e trabalhadoras, que atravessavam o Parque da Cidade para chegar ao seu trabalho, a partir da construção desse muro, tiveram seu acesso limitado. Obviamente que elas ainda podem, né, acessar o parque, mas não como acessavam antes, através, né, de um caminho qualquer, né, de uma estradinha que poderia ser requalificada para dar acesso a essas pessoas. Então a gente imaginar que não só espacialmente se constrói essa ideia de centro e periferia, como muitas vezes, quando é preciso, né, dividir aquele centro, né, aquele centro de investimento na cidade, ele é, de fato, né, construído um muro, né, e segregado efetivamente. E outro ponto importante que devemos ressaltar nessa discussão da elitização, né, do socioespacial da cidade é justamente a especulação imobiliária. A especulação imobiliária ela age de modo a subir os preços, né, seja dos imóveis ou aluguel, de determinadas regiões. E ao fazer isso, termina expulsando aqueles moradores, antigos moradores, né, com poder aquisitivo mais baixo, obrigando-os a ir morar em outros cantos da cidade, né? Muitas das vezes a especulação imobiliária envolve inclusive invasões de terra, né? Na medida em que muitas das vezes essas empreiteiras elas invadem territórios, né, onde já moram pessoas e expulsam aquelas pessoas alegando que ali é o seu território, é o seu terreno, né? E isso vai expulsando cada vez as pessoas desses centros que se tornarão centros de investimentos para as periferias da cidade. Muitas das vezes, inclusive, o investimento do poder público ele é voltado justamente para beneficiar centros comerciais ou espaços, né, onde residam pessoas com maior poder aquisitivo. Por exemplo, nós podemos refletir sobre o metrô. O metrô na cidade de Salvador ele tem um papel muito importante, né? Na verdade, não é uma caridade, né, meramente. Acho que numa cidade do tamanho de Salvador, né, de movimentação, de trânsito, etc., é fundamental que exista o metrô. Mas vamos pensar quais são os locais, né, pelo qual o metrô passa e quem beneficia. Se nós pensarmos aí ao longo da paralela, por exemplo, muitos pontos do metrô estão voltados para condomínios, né, condomínios de luxo muitas das vezes, né, e outros bairros periféricos que talvez pudessem também ter o seu metrô ou passar o metrô pela sua porta, estão longe de acontecer, né? Então é para a gente refletir que este processo ele não é um processo natural, né? Não é vamos parar o metrô aqui no Shopping Paralela porque é um lugar melhor, mais aprazível. Não, na verdade é uma escolha consciente de beneficiar determinados conglomerados comerciais e justamente também fazer com que a especulação imobiliária aumente ainda mais o valor dos imóveis, o valor dos aluguéis,
né, e aumentando, na verdade, ainda mais a elitização desses espaços urbanos. E aqui um outro eixo para a gente refletir um pouco sobre a gentrificação é a gentrificação e a sua relação com a segregação racial. Lembremos, né, que nós já discutimos aqui, que pensar o capitalismo no Brasil é pensar diretamente também a questão racial. O racismo ele é estrutural no Brasil. Isso significa que as relações dentro do capitalismo, aqui em nosso país, são estruturadas a partir também desse binômio, pensando aí a questão de classe com a questão racial. E é isso, pessoal, não porque eu quero, não porque você quer, não só porque nós achamos que seja, né? Não é por isso. É justamente pelos mais de 300 anos de escravidão pelo qual o Brasil passou, né? Grande parte das pessoas, né? Os habitantes brasileiros, negros e negras, afro-brasileiros, foram submetidos a isso, né? Esse processo degradante de degeneração, né? Que compõe aí das páginas terríveis da nossa história, e muito mais porque mesmo após a abolição não houve nenhum tipo de reparação por parte do Estado brasileiro. Muito pelo contrário, né? Foram os fazendeiros e latifundiários que aí tiveram indenizações por parte do Estado por perder as suas propriedades, tais quais, né, eram considerados os escravos nesse período. E partindo desse lugar, eu trago para vocês a citação de uma intelectual brasileira, uma mulher negra, feminista, urbanista, né, a Joyce Bert, que ela vai dizer o seguinte: o racismo é um urbanista que planeja e define espaços de morte e vida nas grandes cidades. Pois vejam, a gente refletir sobre essa citação da Joyce Bert é justamente a gente pensar aonde, por exemplo, existem determinadas ações, né, por parte da polícia militar que resultam em morte. E observem que ao tratar da polícia militar, nós não estamos tratando aqui do policial, né, daquela figura do soldado, né, do cabo, enfim, que está ali no carro e que, em alguma medida, é aquele que entra em confronto direto, né, com situações das mais diversas. Nós estamos falando aqui do papel de uma instituição, né, uma instituição estatal que, ano após ano, tem número de homicídios, né, maiores do que países em guerra civil. E esse é um elemento importante para a gente refletir de em quais bairros são isso que acontece, né? Em Salvador, quais são os bairros onde a polícia, né, militar faz determinadas incursões e por que não faz em outros, né? Por que determinadas abordagens em determinadas localidades da cidade são diferentes do que outras abordagens de outros locais? Esse elemento é importante para a gente refletir em grande medida, porque o que desenha isso é justamente esse processo de divisão socioespacial, né, que não é uma relação natural, né? Ela é construída historicamente e, muito mais do que isso, ela é reforçada pelos próprios mecanismos hoje de investimento no poder público em determinadas localidades, né? Então este é um elemento fundamental para a gente tentar refletir de que modo essa falta de investimento, ou melhor, né, um direcionamento seletivo do investimento do poder público em determinadas localidades da cidade. Ah, professor, até nisso tem racismo, é? Meus jovens e minhas jovens, a grande questão é, quando nós refletimos que o racismo é estrutural em nossa sociedade, ele vai estruturar, ele vai balizar vários territórios da nossa sociedade, né? Seja na questão educacional, seja na política, enfim, em vários ambientes, o racismo ele está lá presente porque ele é estrutural em nossa sociedade. E não seria diferente ao a gente pensar justamente nessa relação socioespacial das cidades, essa divisão da periferia e centro e esse processo também de gentrificação. Só a nível de dados, né, no levantamento do IBGE, a gente pode, de 2015, e que 55,3% dos lares negros possuíam saneamento básico, contra 71,9% dos lares brancos. Diferente talvez dos Estados Unidos, né, que a gente pode pensar esse racismo mais escancarado, em leis inclusive, né, principalmente ao longo do século XX, no Brasil perdurou o mito da democracia racial, né, de que nós somos um país miscigenado e por conta disso não haveria racismo. Mas basta olhar com um pouco de atenção, só um pouquinho de atenção, todos os números que são levantados pelo IBGE, por exemplo, né, pelos censos, e nós conseguimos constatar que, grande maioria das vezes, quem recebe os menores salários, quem tem menos acesso ao próprio saneamento básico e tantas outras benesses do Estado, né, mesmo que seja um Estado com dificuldade de gerir um pouco o público, mas essas benesses públicas, quem tem menos acesso a isso são justamente as pessoas negras e que, coincidentemente, são justamente as pessoas que vivem em vulnerabilidade econômica. Mas, partindo disso também, eu queria refletir com vocês sobre uma questão importante, que é o seguinte:
Se a gentrificação é um processo que é mundial, será mesmo que nós podemos atribuir somente o problema da gentrificação e dessas desigualdades socioespaciais a um problema de gestão, né, de um prefeito ou de um governador que seja, ou até mesmo de um presidente? Porque veja, se isso acontece no mundo em todo, em mais de 200 países, será que um único bem-aventurado prefeito, vereador, governador, enfim, consegue resolver um problema? Ou é justamente uma questão mais estrutural de todo o globo, de toda a nossa sociedade? Esse é um elemento importante para a gente refletir, porque acima de tudo, a partir desta discussão da gentrificação e como ela ocorre de variadas formas ao redor do mundo, é que surgem os grandes bolsões de pobreza, né? E esses bolsões de pobreza que em grande medida estão relacionados, e aí dando spoiler do próximo vídeo que estará aqui no canal, justamente para a gente fazer a discussão entre a relação de violência e pobreza. Em que medida e de que modo, paulatinamente, né, e ideologicamente se constrói essa narrativa de que pobreza e violência estão intrinsecamente conectados, né? Mas isso aí vai ser tema do nosso próximo vídeo que estará aqui no canal em breve. E aqui chegamos ao final de mais um vídeo, pessoal. Alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão? Posta aqui no chat do YouTube que assim que possível eu respondo. Por hoje é só, vamos nessa e até a próxima!